Então, sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo de lojista para lojista. Eu sou Michele, mentora de lojistas de moda que deseja adicionar 10 mil ou mais por mês no seu faturamento, com picos de vendas. Estratégias simples, práticas e que realmente funcionam no mundo real. Hoje o nosso bate-papo é bem interessante, é bem direto ao ponto e é exatamente sobre lives de vendas. O que que você precisa saber para realmente lucrar de verdade? Porque vender por vender tá tudo certo, mas o importante é você ter uma rentabilidade real, uma rentabilidade que vai te trazer resultados satisfatórios e realmente colocar dinheiro no caixa da sua loja todo mês aí. Então, bora lá para esse tema que eu gosto demais de falar. Eu sou a fã das lives aí. Quem me conhece há mais tempo sabe o tanto que eu gosto de lives, o tanto que eu amo fazer lives e como que eu gosto de estar compartilhando com vocês sobre esse tema que para mim é muito interessante, é muito relevante e principalmente nesse nosso contexto que nós estamos de hoje, nós precisamos sempre, né, olhar com maior carinho, com muita afinidade sobre as lives, sobre o aparecer, sobre o mostrar e demonstrar seus produtos de maneira cada vez mais assertiva, direcionada e principalmente focada para entender cada vez mais as suas clientes. Qual que é o desejo realmente das suas clientes? Então, lives de venda, o que você precisa saber para lucrar de verdade. Esse é o tema da nossa 22ª aula do projeto Moda Lucrativa, que acontece todas as terças-feiras, às 19h29, pelo Zoom. Então, se você ainda não convidou uma amiga lojista para estar conosco, faça esse convite, é muito importante que ela esteja conosco para também estar deslanchando o seu negócio de verdade. Então, sejam muito bem-vindas aí, né? Vamos lá começar que eu falo que a sua loja pode ser uma máquina de faturamento. E quando eu falo que pode ser, ela não só pode ser, como ela deve ser muito mais do que um pequeno lugar de vender roupas, de vender calçados, de vender acessórios. Ela pode ser uma máquina para faturar realmente todos os meses. Desde que a gente saiba estudar, estruturar e usar as estratégias certas no nosso negócio. É exatamente isso que eu ensino aqui no Moda Lucrativa. Lojistas, como esses lojistas podem adicionar esse pico de faturamento de 10 mil ou mais por mês, tá? Então, é isso que a gente traz para vocês. Bom, o que que nós vamos aprender aí? O que que nós vamos aprender com esse bate-papo de hoje? Primeiro, vou mostrar o que que você precisa realmente para transformar as suas lives de vendas em uma fonte de lucro real, algo que realmente vai te dar rentabilidade. Independente do tamanho da sua loja, independente do tamanho da sua cidade, independente se você tem ou não equipe para fazer, para te ajudar. Então, isso aqui é que eu vou te contar um pouquinho. E eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como que é que começou a minha história com as lives? Como que foi isso aí? Primeiro, teve uma época, gente, que eu vim com o estoque muito alto, muito alto, muito alto. E esse estoque, ele estava me incomodando e me deixando assim muito louca. Por quê? Porque esse estoque, ele estava excessivo. Eu não tinha ideia do que fazer com tanta coisa, com tanto produto. E é para acabar de inteirar veio a pandemia e aí foi um caos total. Muitas caixas, muitos produtos, muita loucura de o que que eu vou fazer? Agora é hora de eu vou acabar tendo que fechar essa loja. Acho que muita gente que vivenciou esse período sabe que foi um caos, né? Realmente todo mundo entrou em desespero, porque a gente achava que ia ser um período curto e foi um período mais extenso que a gente imaginava. Então, tive que voltar para estudos, olhar o que que eu ia fazer, como que eu ia sair daquela situação. E o que me salvou realmente foram as lives. Eu comecei fazendo leilão, live de leilão de vendas, e depois eu realmente fiz lives de vendas. Então, essa época foi crítica, porque o meu caixa, ele estava muito negativo. Produto eu tinha demais da conta, muitos produtos bons, muitos produtos lindos, mas parecia que ninguém via, que ninguém estava interessado. Então, nesse cenário, foi que eu comecei a fazer lives de vendas. A primeira reação foi de medo. Medo, pânico, suar frio, tudo que vocês pensaram eu tive. Eu passei por esse perrengue todo. Mas se eu não tivesse tido a coragem de começar a fazer mesmo que não tivesse ninguém, mesmo que ninguém estivesse assistindo, mesmo que eu não tivesse ninguém ali ao vivo comigo, se eu não tivesse vencido esse medo pelo meu negócio, hoje eu não teria essas lojas que eu tenho.
Hoje eu tenho 6 lojas no interior de Minas de moda. E graças a esse receio que eu quebrei, a esse medo que eu quebrei, é que eu consegui realmente partir para algo diferente e realmente ganhar, conquistar esse mercado que hoje né, eu falo que a sétima loja minha é também fazendo lives, mais uma loja que eu tenho. Então, medo, eu tinha medo de julgamento, eu tinha medo de ligar a câmera e não ter ninguém assistindo, eu tinha medo de aparecer, de ser chamada de blogueirinha, tinha medo de parecer amadora, tudo isso me passava pela cabeça. Então, medo e mais medo. Mas o que eu tinha que perder? O que eu tinha a perder se a minha loja já estava praticamente falida? Se eu tinha produto demais, se eu tinha caixa vazia, caixa que não tinha rendimento, não tinha rentabilidade, como que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Então estava cada vez mais crítica a minha situação. E eu ou ia ou desistir de uma vez. Então minha loja estava travada, eu precisava tentar algo novo, e se eu não partisse para fazer algo diferente, eu realmente não teria resultados para eu continuar com a minha loja. E aí, mesmo com o coração acelerado, com a mão suando, eu fiz a minha primeira live. Gente, e no começo parecia assim parecia um fiasco, né? Poucas pessoas assistindo, não era quem eu estava, tanta gente que eu gostaria que estivesse. O pessoal não estava interagindo, mas aí eu não desisti. Porque quando a gente tem um propósito e a gente vai firme nesse propósito, o algo acontece. Então, eu mostrava as peças, eu explicava os produtos, eu conhecia muito bem meus produtos. Então, eu tinha que colocar ali a minha paixão pelo negócio, porque aquilo ali era a minha salvação. Então, foi onde que eu busquei todas as forças do mundo para eu fazer, para eu poder acontecer e realmente para fazer a live ser sucesso, que hoje quem assiste as minhas lives sabe que minhas lives realmente são sucesso, né? É, aquilo que virou, então, virou uma chave dentro de mim. Primeiro, esquecer o que que os outros iam pensar, o que que os outros iam falar. Parar com esse mesmo, esse medo, esse receio, porque se eu queria continuar com o meu negócio, eu precisava enfrentar mais esse desafio na minha vida, porque empreender não é molezinha, né? Então, de lá para cá, as lives foram e se tornaram uma das minhas estratégias de venda e bem poderosa para eu crescer em faturamento, para eu escoar meu estoque, para eu principalmente criar uma conexão maior e melhor com as minhas potenciais clientes. Quando eu falo que vamos ao que interessa, né? Já contei um pouquinho da minha história. Como que é que eu vou fazer então, Michele, para que a minha live seja uma live de sucesso, que eu consiga vender de verdade? Então, quando eu falo sobre isso, primeiro eu vou falar para vocês, é fundamental que você tenha um planejamento. Sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. O que que é a primeira coisa que a gente precisa entender? Live não é improviso. Você tem que ter um planejamento para que sua live tenha maiores chances de ser sucesso. E assim como você organiza uma festa na sua casa, como você organiza um happy hour com as amigas, como você organiza um almoço de família, é um evento que a gente vai organizar, só que é um evento na nossa loja. E a live precisa ter esse preparo total, precisa ter essa organização. Primeiro, qual que é a data que eu vou fazer essa live? Qual que é a hora que a live vai acontecer? Então, eu vou escolher o melhor dia, o melhor horário que as minhas clientes costumam estar online. Eu vou definir que horas que eu vou começar, que horas que eu vou terminar, porque isso vai mostrar profissionalismo, vai criar um compromisso com quem vai assistir. Eu tenho que ter uma equipe de apoio. Quem que vai me ajudar na hora da live? Alguém para mostrar produto? Alguém para colocar esse produto no corpo? Alguém para ajudar a anotar os pedidos? Alguém para olhar os comentários? Então, quem que vai ser essa pessoa que vai me ajudar? Isso eu preciso ter definido antes de pensar em começar uma live, né? Então, isso vai evitar bagunça, vai evitar confusão ali na hora da live e eu vou focar em vender. Meu foco tem que ser vender, mas por isso eu preciso de ter esse planejamento todo. Quais são os produtos que eu vou colocar na live? Qual que é a seleção estratégica que eu vou fazer? Quantos produtos que eu vou mostrar? Então, eu preciso colocar a loja inteira, eu preciso colocar só alguns produtos pontuais, eu quero mostrar a coleção nova, eu quero colocar peças que estão paradas no meu estoque, eu quero tentar fazer um giro maior delas durante a live. O que que eu vou trazer para esse contexto da live? Quais são esses produtos?
Quais são os preços que vão estar nesses produtos? São os preços que estão já, já programei? São os preços que eu vendo na minha loja? Ou eu vou fazer uma live com algum desconto em alguns produtos específicos? O que que eu vou fazer? Ou a minha live vai ser só live promocional? Porque ao contrário do que muitos lojistas pensam, elas imaginam que live elas só são de promoção de desconto. E não é verdade. Então a gente já tem que quebrar esse tabu aqui, tá? Então você pode fazer live com preço cheio, você pode fazer live com algum desconto, você pode fazer live só promocional. Vai a critério da sua necessidade. Qual que é a necessidade da minha loja no momento? Eu preciso, então, entender sobre o que eu vou colocar, qual preço que eu vou colocar, qual que é a forma de pagamento que eu vou oferecer. Eu vou fazer uma condição especial para quem estiver na live. Eu vou oferecer o Pix ou o link de pagamento. Eu vou fazer em boleto. Como que é que eu vou fazer? Eu tenho que testar tudo e tenho que deixar tudo pronto. Eu tenho que preparar o link de pagamento, caso eu vá oferecer o link de pagamento. Então, o que que é que eu vou fazer quanto à entrega do produto? Vai ter frete grátis, ou frete grátis acima de X reais em compras. Ou eu vou fazer com que o cliente pague o frete. Tem que deixar isso muito claro, muito claro. Qual que é a condição especial que eu vou trazer para minha live, para quem estiver nessa live? Então, isso, gente, ajuda muito na decisão do cliente, na hora que ele vai pedir o produto, na hora que ele vai decidir comprar. Então, eu preciso estabelecer tudo isso, selecionar, definir qual que é o objetivo da minha live, eu preciso selecionar meus produtos, eu preciso estabelecer essas condições especiais. Além de eu precisar cuidar da parte técnica. Qual que é? Qual que é? Eu falo que é o teste que eu chamo dos bastidores da live. A internet, ela é boa, ela funciona bem, porque eu já tive lojista que eu ajudei que assim, nós tivemos que trocar a internet porque caía de 5 em 5 minutos a internet, a live caía. E isso é bom? Péssimo. Ninguém aguenta assistir uma live que cai a todo momento. Fica entrando, saindo, né, toda hora da live. Não dá. Então, a minha internet, ela é boa? Ela dá com uma conexão boa? Ela aguenta um pico de live aí de 3 horas, ou de 2 horas, ou de 1 hora, do jeito que você for definir? A minha iluminação está adequada? Eu tenho um ring light que ele tem uma luz suficiente para apresentar os produtos, para não deixar os produtos ficarem ofuscando ali? Uma qualidade boa de imagem? O som é claro, é sem ruídos. O meu telefone consegue transmitir uma boa imagem? Então, quando eu organizo todos esses pontos antes, a live ela deixa de ser uma transmissão improvisada e vai transformar num evento profissional, algo que vai gerar valor e desejo de compras nas minhas clientes ou em quem estiver assistindo. Talvez vem, né? Dependendo, deve ter pessoas que você nunca estiveram nunca esteve com você na live ali, na loja, mas elas vão estar na live. Então, por isso que tem que ser um evento profissional. O segundo ponto é o apresentar de forma que venda. A live é a vitrine da nossa loja. Então, eu preciso criar uma apresentação que converte, que seja realmente, né, a vitrine da minha loja. Então, se na loja física a gente arruma a vitrine aí para chamar atenção, na live eu preciso arrumar também para minha apresentação. Alguns pontos que são essenciais: a iluminação e o áudio para que fique nítido, que valorize esses produtos, que o áudio esteja claro, sem ruído. Eu preciso entender que ninguém compra o que não consegue ver e nem ouvir bem. Eu preciso ter confiança. Eu preciso ter essa confiança na hora da live. Eu preciso ter uma postura. As clientes, elas compram de quem transmite segurança. Então, se a gente hesita, aí, opa, peraí, elas também vão hesitar. Eu preciso ter energia, ter entusiasmo. Energia vende. Eu preciso mostrar brilho nos olhos na hora que eu estiver mostrando meus produtos. Então, quando a gente empolga, a cliente sente isso do outro lado da tela que ela estiver, né, do computador ou do telefone que ela estiver. A gente consegue envolver na experiência que a gente tem. Falar com uma linguagem simples é muito importante, como se eu estivesse atendendo na loja, com proximidade, com clareza, com naturalidade. Gente, Michele, se eu gaguejar, não tem problema. Você está mostrando o seu jeito. Ali é você na sua maneira de ser e de agir. E isso é maravilhoso. Isso vai gerar muito mais conexão. Eu preciso conversar com as minhas clientes. Enquanto eu estiver apresentando os produtos, eu preciso entender as mensagens, eu preciso conectar com ela, conversar.
Chamar pelo nome é muito importante. Falar, né? Seja bem-vindo, olha que tempo que eu não te vejo na live, que coisa boa que você apareceu, que cidade que você está, fala de qual cidade. Então, essa interação, esse engajamento mantém o público preso ali na minha live, conectado na minha live, e isso é muito importante. Eu incrementar sorteios durante a live, sorteios que a gente fala de sorteios de interação. Para quem está na live, eu fazer uma brincadeira, eu fazer algo simples ali para realmente multiplicar essa interação. Então, quem compartilhar a live, por exemplo, e marcar uma amiga, vai concorrer a um brinde no final. Ou, na hora ali, eu pedir para faça uma brincadeira, fala o nome de uma fruta, quem acertar a fruta primeiro, chegar aqui para mim primeiro, porque tem um delay do Instagram, eu vou estar enviando um mimo da loja. Então, isso é interagir. Então, quando a gente junta confiança, junta energia, interação, a live deixa de ser apenas uma apresentação de produtos, ela passa a ser uma experiência de compra irresistível. E isso é que vende, isso é que faz a live acontecer. Tem gente que fala, Michelle, não sei como que você faz live toda semana nas suas lojas. Gente, a gente virou um programa das nossas clientes. A gente interage, é gostoso, assistam para ver. É algo que é muito natural, é muito descontraído. Então, é algo que, né, a vergonha vai embora, porque a gente está vendendo, a gente está apresentando produto. Mesmo que você não venda, coloque isso na sua cabeça. Você deixa essa apresentação gravada, outras pessoas vão estar no perfil, vão passar e também vão ver essa sua apresentação. Isso é mais importante do que você ficar preocupado com números de pessoas que estejam assistindo. O importante é você ter pessoas na live que vão interessar pelos seus produtos, que você consegue mostrar, que você consiga mostrar de uma maneira muito interessante, que gere engajamento e prováveis compras ali. Se não, naquele momento, pedir a pessoa para entrar em contato com você depois, caso não apresentou algum produto que ela gostaria. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que ter esse engajamento ao vivo. Então, live, a live que prende atenção, que é boa, ela é interativa, porque quem está assistindo precisa se sentir parte daquele momento. Aqui, né, eu gosto muito de falar sobre algumas práticas que é chamar esse nome, o cliente pelo nome. Quando alguém chama ou comenta alguma coisa, você fala: Oi, Maria, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Isso cria o quê? Proximidade, familiaridade que cria. Então, o cliente se sente especial, com certeza, né? Pe- a- a- Quando a gente fala, comenta aqui, você está gostando da live? Manda coraçãozinho se está gostando dos produtos. Tem algum produto que você gostaria de ver na live que eu não estou apresentando? Gente, pergunte, você gostaria de ver qual tipo de produto? É uma blusa? É uma calça? É um vestido? O que que você gosta? É um sapato? É uma bolsa? O que que você gostaria de ver aqui na live? Porque às vezes eu separei alguns produtos, mas se eu não tiver esses produtos separados, eu ou consigo alguém, né, que esteja comigo ali ajudando para buscar no estoque, ou eu falo que eu entro em contato depois para estar enviando esses produtos. Então, peça interação o tempo inteiro. Isso é muito bom. Cria escassez, cria urgência. Frases como que, olha, essa é a última peça na sua numeração. Ou eu só tenho 3 peças desse modelo. Ou quem comentar primeiro aí, eu só tenho 37 desse par de calçado. Comenta logo, eu quero para eu estar enviando para você. Isso gera urgência de decisão de compra, de tomada de ação da pessoa. Então, isso a gente precisa estar sempre utilizando na nossa live. Agradecer, né? Olha, obrigada aí pela compra, que legal, vou ficar muito feliz porque eu tenho certeza que você vai usar muito, vai incrementar muito no seu look essa bolsa, ou se for um acessório, ou se essa blusa que você comprou vai ser peça-chave em várias montagens de looks seus. Então, vai ser algo que realmente você não vai deixar dependurado no guarda-roupa, vai ser algo que você vai usar com uma certa constância. Então, quando a gente fala isso, a gente, à medida que a gente está apresentando, a gente tem que ter interação e também a comunicação das formas de pagamento. Fale novamente para cliente, porque tem gente que entra no meio da live, tem gente que pega, né, o trem andando ali, quer sentar na janelinha. Então, você tem que sempre estar falando sobre a condição de pagamento, qual que é, quais são as condições de pagamento que você oferece. Qual que é o frete, como que é que funciona o frete para quem é de outro estado, de outras cidades. É muito importante deixar claro isso. Qual que é? Você vai ter uma condição especial? Fale essa condição especial. Olha, atenção, somente nessa live nós vamos dividir no cartão em mais X vezes. Então, que seja em uma vez a mais do que na loja física. Então, você precisa fazer essa live ser o tempo inteiro gostosa, né? Algo que seja dinâmica ali para o cliente.
Você precisa fazer uma oferta irresistível. Então, não é só mostrar produto, a gente tem que gerar desejo. Como que a gente gera desejo? Nós já fizemos várias aulas de bate-papo aqui sobre como gerar desejo como nos clientes. Então, mostrar a peça, como que ela pode ser usada. Fazer a cliente imaginar ela em algum evento específico, ela colocando com uma outra peça ou com algum outro complemento. Contar histórias sobre o produto é muito importante. Por que que esse produto tem esse nome? Isso é interação, gente. Isso é informação de moda que você está dando ali na live. Quando eu pego um produto e eu falo com esse produto, olha, essa peça é uma das principais tendências que vem agora na próxima coleção. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Eu começo a falar as cores. Essa cor é algo que vai estar em evidência na próxima coleção. Imagina essa cor. Vamos imaginar um candy color com uma peça de uma calça marrom, que também vai estar em evidência. Então, eu trago um contraponto de cor mais forte com cor mais clara. Um look que vai ser o quê? Gostoso, um visual legal, vai apresentar uma dinâmica legal de visual. Então, é isso que eu preciso. Então, mostrar como que é que vai usar no dia a dia. Esse vestido vai do trabalho até ao jantar, com as amigas. Então, você só precisa o quê? Trocar o acessório. Tudo isso é conexão, tudo isso é ensinamento. Sempre mostrar um produto, uma peça com uma dica de moda. Então, esse corte valor, por exemplo, eu pego lá uma calça, uma saia, eu falo que ó, esse corte valoriza muito quadril, ou essa cor é tendência forte do verão 2025, ilumina o rosto. Isso eu faço o quê? Fazer eu me posicionar como autoridade, como uma especialista em moda e não somente como uma vendedora. Por isso tão importante a gente estar sempre interagindo. Conectar mesmo com as tendências, mostrar, né, que a nossa loja está atualizada. Falar que as listas estão vindo com força total e esse vestido em listas, listas que tem mais finas quanto mais alongadas, como que é mais grossas, né? Finas como grossas, como que é? É uma pegada mais moderna, mais atemporal, que a pessoa está elegante, está bem vestida e ainda está dentro da tendência. Como que a gente pode falar sobre combinar uma blusa, essa blusa que eu estou apresentando? Quais as peças parte de baixo que eu posso usar com essa blusa? Ensinar. É uma saia? É um shorts? O que eu posso colocar? Eu posso colocar uma calça em alfaiataria com essa blusa? Vai ficar legal? Então, eu criar esse cenário de look para cliente para que ela deseje realmente a peça. Criar combo. Olha, se você imagina essa calça com esse cinto. Eu vendo cinto, então olha bem como que compõe bem o look quando eu coloco um cinto na calça. Às vezes o quê? Às vezes é uma bolsa que eu coloco na hora que eu estou apresentando o produto. Vai gerar o desejo de comprar também a bolsa, aumenta o ticket médio. Isso é fazer um acontecer de live, para que a live seja dinâmica, para que a live seja gostosa, seja atrativa e também seja uma forma de o quê? De moda, mostrar a moda, entender e falar sobre a moda. É tão gostoso quando a gente ouve, né? Quando não é só empurrar produto, quando você também ensina durante sua live. Então, a gente também precisa, além de fazer essa oferta irresistível, a gente precisa fazer um fechamento poderoso, que é exatamente, né, o final da live, é um momento muito importante. Como que é que a gente vai falar com essa cliente para estar entrando em contato comigo? Qual que é a condição especial que eu estou fazendo para ela nessa live? Então, lembrando, né, que somente nessa live de hoje você vai conseguir parcelar em 10 vezes no cartão sem juros. Ou, se quem comprar nessa live vai ganhar um mimo exclusivo da loja. Quem comprar acima de R$ 500 vai ganhar um frete grátis. Então, tudo isso é um diferencial para eu poder incentivar a pessoa a fechar rápido, a criar essa urgência de fechamento de live na hora. Então, é só até hoje. Se você amanhã, olha, essa condição é especial e vai somente amanhã até o meio-dia. Então, não deixe de entrar em contato conosco. Nós vamos estar enviando o link para você pagar e não deixe de fechar sua compra para você garantir esse mimo especial, ou esse frete grátis, ou essa condição de pagamento diferenciado. Tudo isso é você mostrar com clareza. Então, não deixa a cliente ter que adivinhar o que tem que fazer, não. Você vai conversando com ela, tá? Vai direcionar ela para o WhatsApp, para você estar mandando o código, para mandar o link de pagamento, para pegar o endereço dela. Tudo isso a gente tem que fazer de uma forma bem mais prática, tá? E a gente então fecha a live. Esse fechamento da live, ele precisa a gente precisa deixar muito claro que é o que que a cliente tem que fazer, qual que é a vantagem que ela vai ter
quando essa vantagem vai valer, até quando, né? Então, por isso que a gente precisa criar o senso de urgência, ensinar, a gente precisa mostrar, a gente precisa estar fazendo isso de uma forma muito clara, para não deixar dúvida na cliente quando ela estiver falando, fazendo algo com a gente. Então, o que eu quero falar para vocês que é estratégia, live é estratégia, não é improviso. Então, uma live de venda é um canal para aumentar o faturamento da sua loja todos os meses, mas ele funciona, esse canal de venda só funciona de verdade quando ela é tratada com estratégia, não no improviso. Não, vou abrir uma live amanhã, vou abrir uma live daqui a pouco. Não funciona desse jeito. Você tem que entender o que que você vai apresentar para trazer um repertório, para trazer condições para os seus clientes, para ensinar o cliente. Então, é algo que tem que ser programado, é um evento. Lembra que é como um evento. Michele, se eu quiser fazer semana que vem, dá, dá. Com 7 dias você vai fazer antecipação, você tem que fazer a divulgação da sua loja. Você pode turbinar um post falando sobre essa live para ter uma probabilidade maior de mais pessoas estarem com você. Então, tudo isso você precisa primeiro gerar esse fluxo todo. Se você é uma pessoa que gosta de resultados cada vez maiores, eu aconselho você a ter uma data específica, toda semana, X dia da semana, tal horário, para virar o quê? Um acontecimento marcante aí na sua loja. Então, se você tem essa frequência, a frequência vai gerando cada vez mais engajamento, cada vez mais pessoas vão aparecer na sua live, pessoas diferentes, pessoas indicadas pela amiga que comprou, pela vizinha, pela prima. Então, isso vai gerando cada vez maior interação, maiores vendas para você. Então, não deixe de fazer live, não deixe de estar sempre buscando, né, essa estratégia para dentro da sua loja. Live, gente, é conexão. Hoje as pessoas estão muito conectadas no digital o tempo inteiro. Então, se você tem a loja física e fica só esperando o cliente chegar, cuidado. Você tem que criar estratégias. E uma das estratégias para você aumentar as suas vendas é também fazendo lives. Michele, mas eu gosto de WhatsApp. Tudo bem, tem o WhatsApp, tem os story shops, tem o provador. Tem N estratégias, um evento presencial, um desfile na loja, um cafezinho da tarde com os clientes, mas dentre tantas estratégias que existem, eu falo, aposte muito na live, ela tem um poder absurdo de aumentar o seu faturamento. Não deixe de fazer realmente, tá? Eu falo isso por experiência e porque realmente funciona demais, tá? Bom, eu acho que deu para pegar algum insight aí, espero ter dado para pegar algum insight, que você realmente tenha conseguido entender que é um evento, precisa ter planejamento, precisa separar com antecedência os produtos, entender por que que você vai fazer essa live, o que que você vai trazer de diferente, o que que você vai estar apresentando, qual a condição de pagamento, qual a forma de envio que você vai ter. Tudo isso, gente, é para você evitar improviso. Conversar com a cliente como se você estivesse ao lado dela na loja. É muito importante isso, tá? Isso é de uma grandeza imensa, porque você cada vez vai entendendo mais a necessidade ou o desejo de compra do seu cliente. E quando você ensina, você desperta ainda maior interesse de compras. Isso é sempre, tá? Ensinou, você não tem que só vender, você tem que ensinar a cliente. Ensinar gera reciprocidade, reciprocidade gera vendas. Então, se eu ensino hoje, pode até ser que eu não venda hoje, mas essa cliente vai ficar com vontade de comprar de mim quando precisar de um produto que souber que eu tenho na minha loja, né? Então, vamos acontecer para realmente o resultado vir. Na próxima aula, mais bate-papo especial, algo com certeza que vai fazer você ter acréscimo de venda, você ter um faturamento legal aí na sua loja, não ficar só dependendo de promoção de novidade para vender. E para você que ainda não fez o diagnóstico da sua loja, ainda tem alguns horários disponíveis, eu passo, né? Principalmente priorizo as pessoas que estão aqui no Zoom, no bate-papo, para estarem fazendo comigo esses 7 pontos da área de uma loja, que são os pontos essenciais, e ver onde que é que está travando ali, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso ajustar a rota para realmente fazer o resultado acontecer. Se você não fez, é só enviar uma mensagem que eu entro em contato com você. Excelente
e abençoada, né, semana, que você tenha realmente vendas maravilhosas. Não deixe, não procrastine, não deixe para depois de montar uma live. Se você ainda nunca fez, não fez ainda, ou já fez e acredita que não é para você, não dá certo, cuidado com esse pensamento, tá? Você tem que ter uma maturidade para entender que é um plantar a sementinha para colher depois. Então, frequência, constância, para que o resultado venha e para que a sua live tenha essa maturação necessária para te trazer resultados cada vez melhores e maiores. Beijo no coração. Nos vemos no próximo bate-papo, mas antes, no chat tem um questionário que eu gostaria que vocês avaliassem sobre essa aula de hoje. Dúvidas, podem perguntar, podem enviar mensagem, que também vai ser um prazer responder vocês.